Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal do professor Pedro Ivo. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a disputa urbana nas cidades e como que a economia tende a trazer uma resposta sobre isso. Então, se você se preocupa com violência, urbanização, favelas e pobreza, já deixa seu like, se inscreve no canal e vamos à nossa conversinha. Bom, a princípio, pode parecer um tema mais ligado à urbanização, à arquitetura, às vezes até, de repente, à assistência social do que é economia. No entanto, quando a gente começa a perceber esse processo histórico de disputa territorial, a economia é o que rege e é o que manda. Desde a Segunda Guerra, a gente percebe que a economia, basicamente, é o que determina o longo prazo de uma guerra. E a guerra urbana não é diferente. Hoje a gente tem uma disputa territorial em todo o território brasileiro que faz com que muitas pessoas vivam nas favelas. E existe aí então uma questão muito importante sobre o que a economia tem para trazer essa resposta. Então vamos lá, vamos começar a conversar. Vamos pensar, por exemplo, no Rio de Janeiro. Você tem favelas no Rio de Janeiro espalhadas aí por todas as regiões. Então você tem favela na Zona Sul, tem favelas inclusive com uma boa localização. Há favelas no Rio de Janeiro com uma localização não tão boa assim. E há favelas, por exemplo, que ficavam... A favela da Maré, por exemplo, nasceu quase como uma favela de taipês, ou seja, de tapumes ali por cima do mangue, do que era ainda a Baía de Guanabara, porque ali foi aterrado para dar lugar ao campus da UFRJ na Ilha do Governador. Então aquele aterramento ali gerou aquela favela ali da Maré, um local inóspito, difícil acesso, mesmo assim as pessoas moravam. Então existem vários, aí nessa minha conversa eu já puxo vários ganchos, que há vários tipos de demanda por favela. Aquela pessoa que quer morar de forma estratégica e paga pouco, aquela pessoa que só quer uma moradia e é uma pessoa que não tem qualquer alternativa de saída daquela situação. Então há vários tipos de moradores nessa favela. E a grande maioria dos moradores dessas comunidades são reféns da própria dinâmica territorial. E aí vamos parar para pensar o porquê que no Brasil há tantas favelas assim, Bom, a princípio, se você for em qualquer região do país, dificilmente você vai ver uma terra devoluta ou uma terra que não tenha dono, Basicamente todas as terras, todos os terrenos no Brasil têm dono, mas geram pouquíssima riqueza. Então o Brasil é um país completamente subutilizado, com uma riqueza enorme, lembrando que riqueza é estoque, gerando muito pouca renda, ou seja, muito pouco fluxo para bancar esse nível de riqueza. Então desde muito cedo, desde sei lá, as grandes famílias, são latifúndios, são latifundiários, que ditaram o ritmo da expansão, da industrialização e das revoluções no país. Não à toa a nossa última grande revolução, que foi a Revolução Republicana, foi patrocinada por senhores de escravos que escravizavam pessoas para trabalhar de forma forçada em seus territórios e se sentiram ultrajados por uma lei chamada Lei Áurea de 1888, assinada pela princesa Isabel, porque o rei, princesa regente na época, porque o rei de fato tinha se ausentado porque não queria ser responsável por uma lei que a Europa inteira apoiava, inclusive já Dom Pedro I apoiava a alforria, a suspensão de qualquer tipo de escravizado no território, no mundo inteiro e principalmente no território brasileiro. Então esses latifundiários patrocinaram a primeira grande revolução no país, que é o que a gente vive hoje, que é o sistema republicano. Então, sempre foi uma bravata você pensar que esse sistema faria alguma coisa em prol do que a gente chamaria de reforma agrária, ou seja, você remodificar o desenho institucional de propriedade de terra. Mas não tem problema não, a economia de mercado resolveria isso. Como? Toda vez que você, num sistema ali de trocas voluntárias, toda vez que você solta agente, os agentes fariam trocas voluntárias entre si e atingiriam um ponto de ótimo. No entanto, esse ponto de ótimo pode ser degenerado para uma pessoa só absorver tudo. E é isso que acontece no Brasil. Você tem um desenho institucional onde pequenos grupos acabam absorvendo quase todas as propriedades, principalmente
ligada ao controle e usufruto da terra. E quando elas perdem essa propriedade por algum motivo, por alguma decisão estratégica, olha o que acontece. Então temos lá o Rio de Janeiro, o poder público ele dominava alguns bairros e não tinha, o prefeito na época, ele tinha terrenos em alguns bairros e não tinha terrenos em outros bairros. O que ele fez? Redesenhou a orla do Rio de Janeiro, deu terras, né, fez um novo desenho, acabou com diversas praias que hoje não existem, mas ficavam na Zona Norte e São Cristóvão, que era a Barra Imperial, e redesenhou bairros como Botafogo, principalmente Copacabana, onde ele permitiu a edificação de edifícios altos e sem nenhum espaço entre si, o que proíbe qualquer tipo de corredor de vento. Então são bairros e são moradias com uma péssima capacidade ali de como que eu vou falar, né? De ventilação, mas mesmo assim são bairros que são altamente demandados. Por quê? Você vai falar, porque tem uma praia, mas lembre-se que a praia já existia em outros territórios também. Então a praia no Rio de Janeiro não é só sinônimo de benesse. Então havia ali várias praias que simplesmente deixaram de existir por aterramentos e cessão de terreno. Se você andar na Avenida Brasil, aquilo tudo era praia. De um lado é tudo quase terra de porto ou terra pertencente à Marinha ou ao Exército Brasileiro, e ali dá em praia. Por que não existe mais? Porque simplesmente fez-se um desenho de que aquela região não pode ter praia, não faz sentido. Você queria jogar toda a demanda estratégica para uma região que pertencia a quem tomava a decisão. Então aí já é um desenho em que não existe um capitalismo, não existe um respeito à propriedade privada. Na verdade, o Estado redesenha o tempo todo aonde que vai onde que vão os fluxos estratégicos de recursos e para onde que vai a demanda, simplesmente porque ele tem o poder da caneta. Então se fez isso no Rio de Janeiro e acredito que se fez isso no Brasil inteiro. Então dificilmente você tem regiões no Brasil, cidades no Brasil, onde o desenho urbano é democrático, é acessível a todos e principalmente é produtivo, ou seja, é um desenho urbano que favorece a produção. E aí você começa a enxergar esses problemas. São Paulo, a mesma coisa. A região do Morumbi é uma região riquíssima, bem arborizada, com farta ali, escoamento, etc. Mas quis se fazer uma coisa chamada Barueri. Quis se fazer uma coisa chamada... lá em Barueri você tem uma cidade que eu esqueci o nomezinho lá, que é uma cidade de condomínios e tal. E para que isso seja viável, tinha que acabar com a demanda no Morumbi. O que você fez? Você permitiu o alastramento de favelas e principalmente da violência. E aí a gente vai para o terceiro ponto, que é essa questão da violência. Além de desenhar a terra, o Estado também desenha onde que as políticas públicas vão ser colocadas. Então, para pensar, faz sentido a criminalidade ser mais forte em regiões mais pobres? Zero sentido econômico. Por quê? Ora, como é que um criminoso vai ficar assaltando gente sem pouco dinheiro, podendo assaltar gente com muito dinheiro e com propensão marginal a reagir muito menor? Porque quem tem dinheiro não quer arriscar a vida por conta de um patrimônio. Já uma pessoa mais pobre, às vezes, em um celular, a pessoa quer dar a vida por aquilo. Então o criminoso sabe que assaltar pessoas ricas é muito mais vantajoso. E por que isso não acontece o tempo todo? Porque o poder público faz o contrário. Ele gasta marginalmente por pessoa muito mais para coibir a violência em áreas ricas do que em áreas pobres, fazendo com que a criminalidade vá sendo redesenhada em regiões mais pobres. E como historicamente você condiciona isso, acaba acontecendo exatamente esse ponto. Então pessoas que queriam tomar a decisão, por exemplo, de poupar recursos para morar em regiões mais pobres, para poder auferir renda, ganhar poupança para depois melhorar de vida, eles não podem fazer isso, porque se eles ficarem poupando esse recurso em regiões mais pobres, se ele for assaltado, roubado e tiver o seu direito à propriedade vilipendiado, provavelmente o Estado não vai garantir nenhum tipo de assistência. Principalmente aqui em São Paulo, se você for numa delegacia declarar furto, você vai ser pessimamente atendido. Eu não sei como é que é em outras regiões, por exemplo, no Rio de Janeiro, por exemplo, o atendimento à delegacia é 1000 vezes melhor do que aqui em São Paulo. Então você tem esses caminhos aí que eu já estou começando a destrinchar. Então no próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre como que o poder público então
ao incentivar a violência nesses bolsões de pobreza, ele desincentiva o enriquecimento nessas regiões, porque quem começa a ganhar dinheiro necessariamente precisa mudar, o que faz com que a dinâmica econômica da região seja uma dinâmica expulsiva de riqueza, principalmente por conta da violência e por conta da baixa qualidade de políticas públicas naquela região, e isso não é problema só do Brasil. Estados Unidos funciona do mesmo caminho e talvez foi lá que políticos no Brasil beberam na fonte sobre essa funesta política de dinâmica de empobrecimento. Um abraço e até o próximo vídeo.